Fala aí, esses dependentes, tudo bem? Meu nome é Douglas, agora são 2 da tarde, tenho 21 anos, esqueci de falar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o livro A Paz na Família. A Paz na Família, um livro bem pequenininho do Francisco Falso. Ele foi um padre, um sacerdote da igreja católica que infelizmente faleceu, se eu não me engano, tá? Em abril desse ano. E ele é reconhecido por ter livros muito bons sobre virtude, né? E A Paz na Família foi um dos livros mais gostosos que eu li esse ano. Foi. Olha, eu realmente recomendo, tá? Porque é uma leitura que você pode fazer enquanto tá no trem. É uma leitura que foi o que eu fiz, né? É uma leitura que, se você quiser, pega aí algumas horinhas do teu dia para terminar de ler esse aqui, porque ele tem umas 123 páginas, mais ou menos. E é um livro de bolso, pode levar para vários lugares e te traz uma paz transcendental. Mas antes, eu quero convidar você a clicar no link da descrição, seguir o canal no YouTube da COP Imobiliária, que é onde eu sou responsável, né, onde eu trabalho. E também seguir aí o Instagram da Imobiliária. E também no link da descrição tem um e-book que eu participei, que é sobre finanças e negócios. O meu capítulo é sobre investimentos para longo prazo, investimentos para construir patrimônio. E lá ele fala de diversas coisas sobre organização financeira, planejamento financeiro, sobre investimentos, sobre negócios, né? Criação de marca, sobre contabilidade, enfim, vários assuntos que englobam esses dois, né? Sobre finanças e negócios. E junto com esse e-book, tem mais 4 materiais inclusos sobre como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos para o longo prazo e uma planilha de controle financeiro para você se organizar o resto da sua vida, certo? Lá você consegue colocar as entradas e saídas, lá tem um cálculo já planejado, já preparado para várias coisas. Então, eu recomendo você clicar ali no link da descrição e se inscrever no canal do YouTube da Imobiliária e comprar esse e-book aí por R$ 30. R$ 30 você consegue levar esses 5 materiais que podem mudar, literalmente mudar a sua vida, tá? Levar ela para um outro rumo, como foi a que me levou, né? E a que tá me levando, porque eu tenho 21 anos e eu comecei a investir com 16 anos, tá? Então, eu recomendo, eu recomendo. Enfim, mas o assunto não é sobre isso, né? O assunto do vídeo não é sobre isso, é sobre a paz na família. Vamos lá. O caminho para a paz passa pelo nosso coração. Francisco Fausto convida-nos por isso a descer aos porões do coração, onde diagnostica com firmeza as raízes do mal, o orgulho e o egoísmo comodista, que entronizam o eu no centro da família familiar, no centro da vida familiar. O hedonismo e o utilitarismo, que atrofiam a capacidade de amar, mas não se detém na denúncia, como hoje se gosta tanto de dizer. Como meridiana clareza, mostra que a paz é um bem que se constrói à força de virtudes, de misericórdia e de humildade, e de espírito de serviço e esquecimento de si, de perdão, mansidão e paciência, e não por último, de caras sorridentes. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui anotado uma coisa, porque o livro ele te dá umas patadas, assim, umas chineladas, sabe, pra ficar esperto. Porque a paz na família, de modo resumido assim, como ele coloca aqui na parte de trás do livro, né? O que destrói a paz na família? O orgulho e o egoísmo. Aqui eu tenho anotado que o livro ele traz lições virtuosas que regem uma base de família cristã, tá? Esse livro, ele é uma linha de rumo, uma diretriz para a consciência cristã no lar. Então, com esse livro você consegue ter uma noção de onde a família, de onde o lar deve ser construído, com quais virtudes, quais defeitos evitar, beleza? E quais virtudes construir. E tendo a certeza de que a paz só morre na mão do egoísmo e é destruída, egoísmo, orgulho, né? E é destruída pela falta de virtudes pessoais, tá? Então, na primeira parte do livro, ele fala exatamente sobre isso.
sobre a parte mais profunda e negativa da coisa que pode destruir a paz na família. Então, o maior pecado original que é dito na Bíblia, é querendo ou não se tornar, é querer ser Deus, é ter esse orgulho, esse ego inflado, tá? Então, em nenhum lugar isso pode dar certo, muito menos numa família, numa construção de uma família, onde, na verdade, o princípio de tudo é se entregar ao outro, é o sacrifício, certo? É o sacrifício, é o servir. Porque, assim, ao mesmo tempo, a convicção de que a paz só é edificada e garantida pelo amor abnegado e pelas amáveis virtudes que Cristo nos ensinou. Tudo isso, não tem como construir uma família boa, cristã, que tenha virtudes muito positivas, sem ter as amáveis virtudes que Cristo nos ensinou. Porque é exatamente aí que se criou tudo, né? Doçura, mansidão, paciência, educação, gentileza, sorriso, ordem, afabilidade e confiança em Deus são fontes de paz no lar. Então eu vou ler um pouquinho de algumas coisas que eu marquei para passar aí um pouquinho a ideia e dar algumas chineladas no pessoal. Esse vídeo pretende ser mais rápido, tá? Olha só isso aqui que interessante, na página 53. O mundo desliza para uma civilização utilitarista e hedonista. O máximo, que entende a realização do indivíduo como o máximo acúmulo de benefícios úteis e de prazeres, com a mínima despesa possível de renúncias e sacrifícios. Então, o máximo de acúmulo de benefícios úteis e prazerosos, né? Com o mínimo possível de renúncias e sacrifícios. A gente, a nossa sociedade, ela tá visando para isso, infelizmente. Ela tá querendo muitos direitos e poucos deveres, né? É essa basicamente a ideia, né? E isso é uma chinelada no pessoal, pô. Isso é uma chinelada, porque uma civilização utilitarista, aquela que. ahn, aquela que só compra um livro para aprender tal coisa, entende? É aquela que só lê um livro se for para aprender alguma coisa. Não tem mais aquele prazer de ler o livro para estimular a criatividade, para ler pro prazer, só para passar o tempo, sabe? Porque se for para passar o tempo, a gente fica no celular rolando feed, sabe? Então, o que eu quero dizer é que a gente sempre faz alguma coisa com um objetivo que tenha que ser útil, tenha que ser prazeroso e na verdade não é muito bem assim, né? A vida ela não tá aqui para satisfazer nossos prazeres e para normalmente sempre ser útil para alguma coisa que seja em benefício nosso, né? Então, aqui ó, um mundo em que o relacionamento com outras pessoas visa principalmente o proveito e o prazer pessoal. Em suma, um mundo em que o relacionamento interpessoal tem a forma, o peso e a medida do interesse individual. Tudo para nós, tudo pro meu eu, entende? Isso que ele quer dizer. Ele começa dizendo que o coração ele também tem suas cordas, as virtudes. Pensa num violino, o coração é um violino. As virtudes que soam bem e os defeitos que soam mal. Entende? Hum, bom, do coração é que sai tudo. Então, muitas vezes, a maneira como a gente interpreta as coisas é o que diz. A maneira como fazem ou dizem, como repercute no nosso coração. Porque é do coração que sai tudo. Então, às vezes, muitas vezes é a forma como a gente interpreta as coisas. E nessas cordas das virtudes, existe a corda da paz, que fala em Colossenses, acho que é. Colossenses, triunfe em vossos corações a paz de Cristo.
E também as cordas de guerra, né? As cordas da guerra. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. São as coisas que eu marquei porque para a construção do lar não a paz de Cristo e palavras negativas não são legais, né? A paz de Cristo é boa e as palavras negativas não são legais, então que nada saia dessa sua boca. De todas as cordas desafinadas, de todas as cordas desafinadas do coração, a pior é a do orgulho. O orgulho é o princípio de todo o pecado. O orgulho é o apetite desordenado pela própria excelência. É a incapacidade de aceitar qualquer coisa que fira o nosso próprio amor ou rebaixe a nossa imagem. Beleza, daí aqui ele mostra pra gente não ser críticos, pra gente não ser irônicos, pra gente não ter a mania de fiscalizar sempre, toda hora, né? Isso são coisas práticas numa família. Desconfiança, ciúmes. A mania de sempre ter razão. A discussão, evitar a discussão, né? São coisas que a gente precisa evitar, certo? Você já pensou que ninguém vai pro céu pelo fato de ter tido razão nas discussões? Pelo contrário, vão perguntar-lhe se soube compreender os outros, se soube perdoar, aparar arestas e espinhos no convívio e evitar conflitos por minúcias tolas. Então ninguém vai pro céu por ter razão, né? Já pensou sobre isso? Aí, vamos passar um pouquinho aqui. Tem muita coisa que eu marquei, tá? Tem muita coisa que eu marquei. Mas uma das coisas muito negativas também na família, né, na construção do lar, é o comodismo. O comodismo é aquele pai que fica deitado no sofá, que chega do trabalho cansado, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a mulher, chega no sofá cansado, com essa justificativa que está cansado, senta no sofá e fica na TV aqui passando o canal. Ou antigamente o pessoal ficava lendo jornal, ou pega uma cervejinha e vai assistir um jogo de futebol que é reprise. Então, esse comodismo não é legal. Na parte da mulher eu não lembro muito bem, pra ser sincero. Mas também existe esse comodismo, né? E é interessante evitar. Aqui fala muito sobre pai e mãe, mas também fala sobre filho, tá? Sobre o filho não largar tudo nas mãos da mãe, de deixar ela arrumar o quarto do filho, deixar ela, enfim, fazer tudo para ele enquanto ele desarruma tudo. Não é interessante, né? A mãe, cansada de tanta labuta, com a louça na pia, à espera de uma mão que ajude a lavar, com a mesa por arrumar, a roupa por passar, etc, etc. Tudo isso serão coisas que o egoísmo comodista das crianças nem perceberá. Eu marquei isso porque a criança ela não percebe, né? A criança ela não percebe que tem roupa para passar, que tem a mesa para arrumar, que tem a louça para lavar ou para secar. E é muito interessante que os pais ensinem isso para as crianças também, né? Porque se tudo for criado numa base cristã, dá certo. Dá certo. Porque já foi provado pelo tempo. Vamos passando aqui. Utilitarismo hedonista, né? Que eu comentei antes, o direito de ser feliz. Nós temos o direito, nós temos o direito. São coisas que vão quebrando aos poucos a nossa sociedade atual. Esse aqui é muito legal, hein? Esse aqui é muito legal, cara. Esse aqui é bem interessante. Será preciso lembrar... Nossa, minha dicção tá muito ruim hoje. Será preciso lembrar que o amor cristão se formula assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos.
E aqui ele diz dois tipos de amigos, né? Dois tipos de amor, perdão. O amor de concupiscência, que em vez de querer o bem de quem amamos, queremos que eles sejam bem para nós. E também o amor de amizade, que é o amor que possui a benevolência. O amor de amizade vivificado pela capacidade de querer que nos infunde o Espírito Santo. É o amor cristão. E o verdadeiro amor é a amizade, nesse sentido. Tá? Construir a paz na família. Essa passagem aqui de Colossenses que Paulo escreveu é magnífico, magnífico, magnífico. Vamos lá. Como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente. Se um tiver contra o outro motivo de queixa, vamos lá, vamos repetir. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente, se um tiver contra o outro motivo de queixa. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamado a formar em um único corpo. E sede agradecidos. Nossa, se for ficar falando sobre isso aqui agora, vai demorar, tá? Vai demorar. Mas assim, perdão, humildade, todas essas questões assim, amor, já nos traz uma paz legal, né? Só de a gente escutar e ler. Agora, quando aplicado, se torna muito melhor. Vamos lá, o eu fica no centro do universo escuro. Para quebrar esse curto-circuito perverso, é necessário fazer a descoberta do outro. Eu achei muito interessante isso, porque cada um é cada um, certo? E às vezes a gente fica tão no eu, no eu, no eu, que pra gente quebrar isso, é só descobrir o outro. O outro que deve ser compreendido e amado por si mesmo. Muitas vezes a gente tenta fazer a outra pessoa ser o espelho nosso, né? Aí eu gostaria que ela fosse de tal maneira, mas isso é o mundo ideal, né? O mundo que a gente gostaria que fosse. Mas existe o mundo real, que é onde a pessoa está inserida, o que a pessoa faz, a pessoa do jeito que ela é. Então, olha só, qual a causa mais profunda das desavenças, das brigas, dos maus humores, dos desentendimentos familiares? É que temos uma imagem ideal da pessoa, mas encontramos-nos a cada passo com a imagem real. Essa imagem real é a única que existe, irrita e decepciona. Por isso que a gente que para quebrar isso a gente precisa descobrir o outro, né? Um ser humano é um mundo que deve ser encarado com respeito imenso. Deus faz assim conosco, dá-nos um enorme valor, embora sejamos, como somos, pobres pecadores. Para Ele, valemos o preço do sangue de Jesus Cristo. Nossa, eu fico em choque com isso, cara. Eu fico em choque. Então, concluindo essa parte, quando cada membro da família se esforça por entender os outros, todos acabam entendendo-se cada vez mais, assim garantem a paz. Fala sobre não entrar em discussões desnecessárias. Transformar ofensa em intercessão, em oração. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Não apenas esquecer, mas esquecer-se. Agora entra na parte da humildade, uma arma da paz. Onde o orgulho é o principal inimigo da paz. Onde o orgulho é o principal inimigo da paz, a humildade é a maior arma da paz. Então a gente precisa esquecer de nós mesmos e dar-nos generosamente ao serviço dos outros. São dois aspectos da humildade que têm maior relevância para a paz familiar: esquecer de nós mesmos e dar o sacrifício ao outro.
Foi a paciência que permitiu ao nosso amor crescer e expandir-se. Esse esquecimento de si, em favor do outro, é a verdadeira chave do casamento. Isso foi um, um colega padre, um colega do padre que comentou. Ahn, Uau, Jesus respondeu o seguinte para seus apóstolos: Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. É servir. Na parte do servir, encontra tudo o que é bom, tá? Encontra tudo o que é bom. Independente se é homem ou mulher, é a questão do serviço, é esquecer de si para dar para servir os outros. Né? Quem tem espírito de serviço, sem cair na conivência com a desordem, reclama pouco e faz muito. É um serviço feito com alegria. Então assim, ó, e o que faz, se realmente é humilde, possui as seguintes características. É um serviço feito com alegria. É um serviço feito com alegria, é um serviço feito com elegância e é um serviço que sabe adiantar-se. Alegria, elegância e adiantar-se. Adiantar-se seria não esperar que alguém fale para você fazer isso. Adiante-se. Né? Paulo também fala de novo. O livro fala muito sobre Paulo. Adiantai-vos em honrar uns aos outros, em Romanos. E bom, vamos finalizando por aqui, tá? Tem mais partes que eu tenho marcado aqui. Fala sobre bom, isso aqui eu vou falar também, porque é muito interessante. Sobre o sorriso. Sobre o sorriso. Ele gosta de reforçar isso aqui também. Porque são atitudes amáveis. Um sorriso muda a vida de uma pessoa. Então, caras sorridentes. Às vezes faz-nos falta ter ao lado caras sorridentes. Alguns pensam que sorrir sem ter vontade é hipocrisia. Não é verdade. Fazer o esforço de sorrir para evitar preocupações, angústias, tormentas ou serração no lar é um grande ato de amor. Sorrir não é só uma reação espontânea, uma atitude natural e incontrolável. Pode e deve, muitas vezes, ser o ato voluntário de amor, praticado com esforço, consciente, pensando no bem dos outros. Um livro que fala sobre isso, que foi a primeira vez que eu li sobre isso, né? Foi no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sorria, né? No capítulo Sorria. E ele fala que muitas vezes tem que ser forçado esse sorriso, mas é para gerar essa ordem, né? Para gerar essa alegria, essa paz, né, no ambiente. Então, não é não necessariamente seria forçado, beleza? E não é, como ele diz, hipocrisia. Bom, sorria, sejam amáveis, é, confiem em Deus, tenham paciência. Tudo isso traz paz na família. Um livro tão pequeno, mas que tem muito conteúdo e que pode realmente transformar uma família, pode transformar vidas, né? Que, olha, eu ainda não construí a minha, né? Não construí eu tenho meu filho, minha esposa, mas com certeza esse livro aqui vai ser uma grande referência. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam do link na descrição, beleza? Valeu. Sejam independentes. Sejam independentes.